Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. Com muita alegria e na presença de Jesus, que nós estamos aqui nessa manhã, dia 18 de outubro de 2021, para continuar compartilhando a palavra de Deus, a leitura bíblica anual que fazemos na nossa congregação. E semanalmente, às segundas-feiras, eu coloco aqui um comentário sobre o trecho da leitura que mais me chamou a atenção. Nós já estamos no Novo Testamento. No dia de hoje, a leitura está nos capítulos 17 a 19 do Evangelho de Mateus. Meu nome é Leiva Martins, eu sou discípulo de Jesus aqui em Brasília. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Eu convido você, antes de tudo, a se inscrever no nosso canal e passar a receber tudo aquilo que semanalmente nós estamos postando. Músicas, ministrações, poesias, inspirações, vídeos curtos e palavras também ao vivo, de louvor, de adoração, de mensagens que temos feito aqui em Brasília e arredores. E então, eu quero compartilhar contigo o trecho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Esse relato impressionante da transfiguração de Cristo, ele aconteceu logo na sequência de uma revelação que os discípulos tiveram com relação a quem era Jesus, a quem é Jesus. Jesus fez uma pergunta a eles, dizendo: olha, as pessoas aí fora dizem que eu sou fulano, eu sou Beltrano, que eu sou Jeremias ou algum dos outros profetas que ressurgiu, etc. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, com clareza e revelação do Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão de Pedro foi uma virada de chave no ministério e no discipulado de Jesus com aqueles 12 homens. Até então, eles já caminhavam com Jesus durante algum tempo, tinham visto Jesus realizar coisas extraordinárias, expulsar demônios, curar leprosos, cegos, resolver questões, confrontar a religiosidade dos fariseus e escribas, perdoar as pessoas que eram pegas em pecados flagrantes e etc. Mas até então eles não tinham confessado essa revelação de o que eles criam a respeito da pessoa de Jesus. E aqui quando Pedro faz isso, e falando pelos 12, e Jesus fala: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E aí Jesus começa a desatar uma série de questões sobre a vida daqueles discípulos, a partir dessa revelação, dessa base fundamental de quem é Cristo, de quem é Cristo para cada discípulo. Então, depois dessa revelação, Jesus lançou o fundamento da sua igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus continua dizendo: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, Jesus transferiu, delegou uma autoridade, parte da sua autoridade, para a igreja, nesse momento, e etc. E depois disso, Jesus passou a falar claramente com eles sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição que haveria de acontecer em breve em Jerusalém. Jesus passou a falar sobre: se alguém quer ser meu discípulo, tome a cruz
negue-se a si mesmo, siga-me. Então, Jesus começou a falar abertamente do preço do discipulado. Jesus falou do seu retorno em glória. E por fim, 6 dias depois, como nós lemos aqui, Jesus tomou 3 daqueles discípulos e levou a um monte alto, onde foi transfigurado diante deles. Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? Então é como se Jesus tivesse, em resumo, dito assim: já que vocês entenderam e reconheceram quem eu sou, então eu vou me revelar como realmente eu sou, né? Como eu sou na realidade. Então Jesus levou esses 3 discípulos àquele monte e se revelou como ele realmente é desde a eternidade. E o que aconteceu naquele monte foi uma coisa literalmente de outro mundo. Foi uma coisa totalmente fora da curva. É como se por um momento Deus tivesse tirado o véu da separação entre a dimensão eterna e a dimensão temporal, entre o sobrenatural e o natural. Deus tirou o véu e fez com que os 2 universos ali convivessem no mesmo espaço físico. Essa invasão do sobrenatural no natural marcou esse episódio da transfiguração. E esse relato ele foi tão impactante, tão forte, que ele foi registrado nos 3 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, né? Sinótico é uma palavra grega que vem de sim, semelhante, e óptos, visão. Então são escritos de um ponto de vista semelhante, por isso que são chamados evangelhos sinóticos. São os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então os 3 evangelistas registraram essa experiência, né? E fazendo um parêntese aqui sobre essa questão desse impacto, né? Eu fico pensando, será que nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus sobrenatural? Será que nós estamos conformados em viver o conceito, a obediência e tal, a leitura da palavra, essa vivência cotidiana com Deus, que deve ser vivida mesmo, mas de uma maneira tão religiosa que a gente acaba esquecendo que o nosso Deus é sobrenatural, que o nosso Deus intervém com a eternidade na história. O nosso Deus, ele intervém, o nosso Deus se manifesta e ele tem prazer e alegria em se manifestar com o seu sobrenatural. Muitas vezes o que impede a manifestação é a nossa incredulidade, é a dureza de coração nossa ou de quem nos cerca, que impede essa manifestação mais livre do sobrenatural de Deus, né? O próprio Evangelho exemplifica isso, que existiam algumas cidades em que Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Entre os da sua família natural, Jesus não era levado, não tinha crédito, né? O profeta não tinha honra na sua própria casa. Isso não por culpa do profeta, mas da incredulidade do povo. Jesus também fala de cidades que, mesmo tendo visto milagres, não se arrependeram. Então existe sim uma incredulidade que freia, de certa forma, esse sobrenatural de Deus. Mas por outro lado, discípulos de Jesus, que andam com Ele, que o buscam, que o servem, que o seguem, podem sim experimentar um nível de glória maior. Não estou dizendo para você que todo dia você vai ter um monte da transfiguração para subir, não é isso. Mas eu estou dizendo que é legítimo, é devido, é cabível que você tenha sim experiências fora da curva, vamos chamar assim, com Deus, na sua caminhada com Deus. Porque essas experiências, elas confirmarão o legado, confirmarão a tua vivência de fé com Cristo, né? Falando biblicamente sobre isso, né? A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Pense um pouco sobre essa palavra, cooperadores. Eu opero e Deus opera, né? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você operar junto com Deus a obra do reino. Isso é tremendo, isso é muito precioso. A gente vê exemplos disso, por exemplo, em Marcos 16, versículos 17 a 20,
quando a Bíblia diz que os discípulos saíam por toda parte pregando o Evangelho, e o Evangelho de Marcos finaliza dizendo, cooperando com eles o Senhor, por meio dos milagres, né? Então, o sobrenatural cooperava com a semeadura natural da palavra de Deus feita por homens e mulheres. Paulo também fala em 1 Coríntios 2,4 que a sua pregação do Evangelho aos coríntios não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações do Espírito e de poder. Então, demonstrar o sobrenatural por meio do Espírito Santo e do poder de Deus é algo legítimo, devido, cabível e que deve ser experimentado por cada discípulo de Jesus na sua caminhada. Amém? Eu tenho tido algumas experiências com isso, né? De curas no meio da adoração, de restaurações no meio da adoração, também de ir entregar uma palavra a alguma pessoa que eu confesso a vocês, nem eu mesmo ou entendia ou estava crendo tanto naquela palavra. Mas o simples fato de cooperar com Deus e ser obediente em entregar aquela palavra, o sobrenatural de Deus vem, age e gera arrependimento, mudança de atitude, conversão, gera o resultado que o Senhor quer gerar. Então eu desafio você a fazer o mesmo, a não ter medo, não ter timidez e se reprimir em compartilhar a palavra de Deus e esperar o sobrenatural. Pedir o sobrenatural de Deus acompanhando a tua ministração, o teu serviço no reino. Então não esqueça, o teu Deus é sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural. Estou lembrando aqui de uma experiência que eu tive na época de jovem que me marcou muito. Um momento de toque sobrenatural do Senhor. A gente estava no acampamento, num retiro, ministrando, adoração, e estava uma intensidade muito grande da glória de Deus. E ali tinha uma quantidade razoável de pessoas que eram bem novinhas na fé, pessoas que estavam chegando no reino de Deus. E quando as pessoas chegam, normalmente são momentos de trabalho espiritual, assim, mais profundo, para arrancar as coisas velhas e trazer o novo de Deus, o Espírito Santo, sobre as pessoas. E durante a ministração de adoração, uma jovem que se chamava Cíntia ficou endemoniada. Parênteses, não é a Cíntia que nós conhecemos da nossa congregação, era uma outra jovem, né? Que na época ela congregava lá e ela manifestou um demônio. E foi aquele alvoroço, aquele clima ruim, aquela coisa esquisita no meio do retiro. E eu estava ministrando louvor, isso foi na hora da adoração, e Deus me deu uma direção, que era o seguinte: olha, gente, deixa a menina aí, deixa ela respirar, não amontou aí em cima não, porque todo mundo queria ajudar de alguma forma, não sabia bem como fazer, e segura, solta, larga, grita, não sei o que, aquela coisa. Deixa ela tranquila, vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar, vamos enfatizar, enfocar naquele que reina sobre tudo e todos. Continuamos a adorar, passou uns 2 minutos, de repente ela se liberou assim, como se ela estivesse sendo sufocada, e de repente aquilo soltou da vida dela, né? E ela caiu em si, abriu os olhos e olhou espantada ao redor, e o que eu estou fazendo aqui e tal, e não sei o que. E aí já chegou alguém ali perto dela e explicou: olha, aconteceu isso assim, assim, você estava assim, 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 e Jesus te libertou, expulsou toda coisa ruim, todo demônio, toda a carga que estava sobre a tua vida, não sei o que, não sei o que. Na hora, ela caiu em si, ela chorou, ela se arrependeu, e naquele momento ela foi cheia do Espírito Santo, né? Essa experiência marcou bastante, né, a minha vida e a vida dos irmãos que estavam ali. Então, assim, são toques sobrenaturais que acontecem na nossa vida, que pautam a nossa vida e que acrescentam um legado de fé e de crescimento na nossa história. Então a gente não pode esquecer que o nosso Deus é sobrenatural, né? Então busque o sobrenatural de Deus. É legítimo, não é misticismo. Se você é discípulo, se você está buscando o Senhor, pode pedir que Ele vai se manifestar. Amém? Isso não é errado, pode pedir. Aleluia, Ele tem prazer em se revelar a nós. Então, os 3 evangelistas, eles registraram isso, e Pedro mesmo,
né, que não é um evangelista, não escreveu, né, nenhum dos evangelhos, mas já no fim da sua vida, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 16 a 19, ele relata essa experiência. E é interessante que quando ele relata essa experiência na sua segunda carta, ele correlaciona essa revelação sobrenatural com uma maior convicção na palavra revelada de Deus. Isso é interessante e me levou a refletir algumas coisas. Muitas vezes na tradição pentecostal, agora moderna, né, as pessoas buscam o sobrenatural e de fato Deus vem, se manifesta em alguma medida, e logo as pessoas se arvoram no direito de eu tive uma nova revelação, uma nova visão, então vou abrir uma igreja, vou fundar um ministério, né? Vou aqui botar uma placa e agora o mistério é esse aqui. Eu oro de tal e tal forma, Deus se manifesta assim assim e vou fundar a minha igreja, né? E aí já sai rompendo, ou já sai criando uma doutrina em cima da experiência, que vai além da palavra, né? E Pedro aqui é interessante porque ele correlaciona essa visão sobrenatural, esse êxtase espiritual que eles tiveram, com uma maior convicção na palavra profética, na palavra revelada de Deus. Então isso me mostra que as manifestações do Senhor sobrenaturais, elas vêm para trazer maior convicção naquilo que já está revelado. E não para criar uma nova doutrina, uma nova igreja, um novo jeito de caminhar, né? Mas trazer maior convicção, maior certeza, firmeza nas verdades que já nos foram reveladas. Mas isso não é estranho de acontecer, porque fazendo um paralelo com a reação de Pedro, né, no Monte da Transfiguração, ele sem saber o que fazer diante daquele êxtase, daquela glória, daquela coisa tão fora da curva que ele não sabia nem o que dizer, ele disse: Senhor, eu tive uma grande ideia. É muito bom estarmos aqui, então vamos fazer 3 tendas. Uma sua, outra de Moisés e outra de Elias. É uma reação tão humana, né? A gente tentar cristalizar, sistematizar o mover de Deus, né, em construções, né? Sejam elas templos físicos ou sistemas de doutrina e de caminhada. Enquanto que a manifestação de Deus ela é livre. Ela é livre. Mas a gente, humanamente, a gente quer sistematizar, a gente quer fazer tenda, a gente quer colocar placa, a gente quer instituir a tenda de Moisés, a tenda de Elias, a tenda de Jesus, né? E eu acho meio bizarro você pensar que Moisés, Elias e Jesus, glorificados, iriam simplesmente habitar nas tendinhas que Pedro fez, né? Com o perdão da ironia, mas às vezes é isso que a gente procura e que as pessoas aí fora procuram. Erguer tendinhas para conter o mover de Deus. Mas a manifestação do Senhor, como eu disse, é justamente para trazer mais convicção na verdade que já foi revelada. Não é para criar uma nova tendinha, né? Então vamos seguir. A revelação de Jesus aqui na Transfiguração ela foi muito impactante. E na verdade esses homens eles foram transformados e as suas vidas nunca mais foram as mesmas depois dessa revelação gloriosa. Eu esqueci aqui de comentar um pouco sobre João. João ele não escreveu isso no seu evangelho, essa experiência, mas lá no Apocalipse ele relata uma experiência muito similar a essa, quando Jesus se manifesta a ele, também glorificado, e passa a lhe revelar o Apocalipse. E a descrição que João faz de Jesus é muito similar a essa. Um Jesus resplandecente, glorioso, com o rosto iluminado, né, com as vestes resplandecentes, um Jesus glorificado. Então, esses homens, Pedro, Tiago e João, eles tiveram essa experiência, e lá no livro de Atos, e também Paulo no Evangelho de Gálatas fala isso, eles eram reputados, considerados como colunas da igreja. Então eu imagino esse legado dessa experiência sobrenatural sendo transmitida para a primeira geração ali da igreja, né? Os discípulos sendo consolidados ali pelos colunas da igreja, e eles transmitindo, olha, o Jesus que nós servimos, que nós adoramos, que nós seguimos, ele é real, ele é Deus, né?
Ele é Deus que veio em carne. Eu vi, eu toquei, eu estava lá no monte. Eu falei com ele e Moisés e Elias estavam ali conversando com ele sobre a cruz, sobre a morte, sobre a ressurreição, né, sobre as coisas eternas do reino. Então esse Jesus é fiel, você pode crer, né? Porque eu provei e vi. Isso é tremendo, queridos. A gente ter as experiências sobrenaturais com Deus, as nossas vivências com Deus, e conseguir transmitir isso para os nossos filhos naturais e espirituais, comunicando a eles essa forte convicção do entendimento, como diz Paulo, de dizer, olha, esse Jesus é real, é muito real, é sobrenatural, ele é Deus, pode confiar, pode seguir, o caminho é seguro, né? Então Deus nos dá essas experiências justamente para que a gente tenha essa forte convicção do nosso entendimento e a gente transfira esse legado para os nossos filhos e filhas espirituais. Então, dito isso, eu quero pensar aqui no texto, voltando ao texto de Mateus 17, alguns pontos para a gente meditar, e depois desses pontos eu quero compartilhar uma canção que Deus me deu no ano passado, mais ou menos nessa época, um ano atrás, meditando sobre esse texto, né? Se ficar longo aqui o comentário, vai ser no vídeo da sequência, a gente pode complementar. Mas vamos lá então, algumas características sobre essa experiência. Lá no versículo 1, Mateus 17, 1, a Bíblia diz que tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, né? E eu fiquei meditando sobre essa questão. Jesus tomou os três e os levou em particular a um alto monte, né? Então, ao mesmo tempo que era coletivo numa certa medida, também era pessoal, também era particular, né? Então, Jesus levou os três, vamos imaginar para um retiro, né, comparativamente com a nossa realidade, mas ali naquele retiro, a experiência tinha que ser particular, tinha que ser individual de cada um, né? Porque a manifestação é coletiva, mas a experiência ela é individual. Quantas e quantas vezes eu tenho presenciado momentos de manifestação de Deus tremendos, preciosos, poderosos, em que você vê pessoas 100% conectadas e bebendo daquela fonte espiritual e sendo transformadas, e outras pessoas assistindo o rio de Deus passar. Porque a manifestação ela é coletiva, mas a experiência ela é individual. Então, você, pessoa, precisa abrir a porta do seu coração para experimentar essa glória maior de Jesus, né? Apocalipse 3:20 fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Estou enfatizando aqui o aspecto pessoal desse versículo. Então, busque pessoalmente essa experiência. No teu lugar secreto, na congregação, estando 2 ou 3 reunidos, né? Busque esse toque do sobrenatural de Jesus na tua vida, em particular, né? Versículo 2, e foi transfigurado diante deles. A palavra aqui usada é metamorfoses. Jesus sofreu uma metamorfose diante deles. E aqui está o coração desse relato. Eu vou desdobrar esse aspecto um pouquinho mais na frente. Deixa eu passar todo o texto, depois eu volto nesse ponto. Metamorfose. Versículo 3, a Bíblia diz, apareceram Moisés e Elias. Jesus amado. Que coisa tremenda, que coisa preciosa e poderosa. Então aqui isso deixa claro a realidade da eternidade. Moisés e Elias, que historicamente tinham vivido há séculos antes de Cristo, estavam ali, glorificados, vivos, em plena consciência. Não estavam no sono da alma, como algumas pessoas dizem, mas estavam em plena consciência, despertos, conscientes e conversando com Cristo a respeito das coisas que haveriam de vir
a acontecer com o Messias. Além disso, eles mantiveram a sua identidade terrena, histórica. Eles não perderam essa identidade histórica, nem assumiram uma outra identidade de encarnar em outro corpo, né? Eles mantiveram a sua aparência, a sua cara de Moisés, a sua cara de Elias. A sua identidade pessoal foi mantida na dimensão eterna, né? Então, aqui mostra essa coisa que não se separa, indissociável da sua parte biológica, do seu corpo, com a sua identidade espiritual. Existe uma liga que não se separa mais. O seu espírito não vai assumir um outro corpo, né? Quando na ressurreição ele vai assumir esse mesmo corpo que você está vivendo, eu vou ter cara de leiva na eternidade, você vai ter cara de seu nome na eternidade, só que você vai estar com um corpo glorificado, um corpo que não morre mais, semelhante ao corpo de Cristo, né? O corpo físico de Cristo hoje é um corpo glorificado. Mas a sua consciência, a sua identidade que você, histórica, que eu digo que você tem aqui nessa dimensão natural da vida, essa identidade ela vai permanecer na eternidade, né? Então eles continuaram com a sua identidade histórica nessa outra dimensão. É interessante que, não aqui, mas João fala, né, de um momento também de eternidade que Jesus compartilhou com seus discípulos e Jesus disse: Abraão se alegrou por ver o meu dia, né? Ou seja, Abraão também estava glorificado na dimensão eterna, vivendo com o Senhor, e também se alegrou em ver o dia da salvação eterna que haveria de ser consumada em Cristo Jesus. Então, eles estavam vivendo em plena consciência e com o corpo glorificado na dimensão celestial. Moisés e Elias também representam simbolicamente toda a lei e todos os profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento estava ali respaldando, referendando a revelação de Jesus, né? O Novo Testamento, o Velho Testamento fazendo a sua conexão com o Novo Testamento, com a nova aliança representada por Cristo Jesus. Então você vê a Bíblia apoiando a Bíblia, o Velho Testamento respaldando Jesus, a lei e os profetas respaldando a graça e verdade manifestas em Jesus Cristo. Aleluia! Que bênção! O alinhamento da palavra, né? A palavra de Deus, queridos, ela é mais do que um amontoado de livros, uma coletânea de livros. Ela tem um senso, um sentido espiritual, uma guia espiritual, um fio condutor sobre toda ela. A palavra de Deus, ela não foi gerada, aí voltando a Pedro, né, 2 Pedro capítulo 1, não foi gerada por raciocínios elaborados humanos, por elucubrações humanas, né, artifícios humanos, mas ela foi gerada pelo coração e pela mente de Deus. Por isso ela tem unidade, ela tem constância e ela se respalda mutuamente, né? E aqui fica claro essa transcendência da palavra de Deus. Seguindo, o versículo 5 diz assim: quando uma nuvem luminosa os envolveu, né? Quando eles estavam ali maravilhados e tendo ideia de construir tendas. Então essa nuvem luminosa, a Shekinah, a glória de Deus revelada, a glória de Deus manifesta, né? É a presença do próprio Pai, do próprio Senhor Deus se manifestando ali. Não só os 3 discípulos viram isso, mas Isaías, Ezequias viram isso, Salomão e os sacerdotes no dia da dedicação do templo, João no Apocalipse viu, e agora os 3 discípulos viram também. Ainda no versículo 5, outro ponto diz: e uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A mesma voz do batismo de Jesus, ou seja, a voz de Deus Pai respaldando a vida de Cristo ali. O Pai aprovou a atitude de Jesus de subir ao monte com aqueles 3 discípulos. Estava ali respaldando a sua vida e a sua autoridade. Então, é assim também conosco, quando nós subimos o monte, quando nós nos consagramos em momentos especiais para subir um monte com o Senhor.
o Senhor aceita isso como um sacrifício e Ele manifesta com maior glória. Te desafio a sair do chão e subir alguns montes com o Senhor. Não precisa ser muita coisa, basta um dia de dedicação mais intensa com Deus. Mais vale um dia nos átrios do Senhor, na proximidade com Deus, do que 1000 dias em outra parte. Tenho certeza que a glória do Senhor vai se manifestar e você vai ouvir a voz de Deus. E nessa manifestação, Deus Pai diz, a Ele ouvi. O Pai, Ele sempre aponta para quem tem autoridade, né? E às vezes a gente fica tão maravilhado com a glória do monte que a gente esquece de ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Claro que o Senhor quer nos impactar com a sua glória, com o seu mover, mas Ele quer fundamentalmente que a gente ouça o Filho, porque o Filho tem autoridade para nos guiar e para nos conduzir. Aleluia. Ouvir o Filho, às vezes vai dar medo na gente. A gente vai ficar com medo daquilo que Jesus vai nos comunicar. Mas o próprio Jesus gentilmente vem ao nosso encontro, coloca a sua mão no nosso ombro e diz, não tenham medo, não tenham medo. A palavra que eu comunico a vocês não é para reprovação, não é para descrédito, não é para repreensão, mas é para a vida, é para a vida. E é assim que o Senhor quer se manifestar na tua vida também. E aí a Bíblia diz finalmente que levantando ele os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Então esse encontro transformador e revelador de Cristo, ele tem esse objetivo, que no final de tudo a gente seja mais apaixonado, mais focado, mais derramado aos pés do Senhor, mais entregue e submisso à sua vontade. Que ao final da tua experiência sobrenatural, você possa só dizer uma coisa: Jesus, Jesus, Jesus. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, unicamente a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Aleluia. Tu és muito precioso, Senhor. Amém. Eu quero interromper aqui esse vídeo e no próximo eu vou voltar ao versículo 2, né, quando eu falei sobre metamorfose, e em seguida compartilhar uma canção que o Senhor me deu no final do ano passado sobre esse trecho, tá bom? Grande abraço.